Fala pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai comentar sobre a diferença entre o espaço vetorial e um corpo, tá? Então, primeira coisa, esse vídeo aqui é para quem está começando ali o curso de álgebra linear, né? É para aquela pessoa que olhou a definição de espaço vetorial, viu lá que tem as operações e tem todas aquelas condições, viu a definição de corpo, viu lá que tem as operações e todas aquelas condições, e viu uma certa similaridade, de forma que isso causou um pouco de confusão e a pessoa se perguntou qual que é a diferença essencial entre corpo e espaço vetorial, tá? Então, se você já é uma pessoa experiente e tal, enfim, talvez esse vídeo não seja para você. É só para deixar o aviso de que aqui a gente vai falar sobre uma diferença básica, a gente vai falar sobre coisas básicas, e esse vídeo é direcionado para aquelas pessoas que estão começando o curso de álgebra linear, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Qual que é a ideia desse vídeo? A gente vai falar de um exemplo de um corpo e um exemplo de um espaço vetorial e a gente vai explicando aí o que é que vai fazer a principal diferença aí entre essas duas estruturas algébricas, tá? Então vamos lá. Para começar aqui, o que é que a gente tem? Vamos começar falando do corpo. Eu vou pegar o exemplo mais clássico aqui de corpo, que é o conjunto dos números reais, tá? E para espaço vetorial, eu vou pegar um espaço vetorial aí para abrir mais a nossa mente, né? A gente pensa muito no espaço euclidiano, pois vamos pegar aqui o espaço das matrizes 2 por 2 com entradas reais, tá? Ou seja, quem vão ser os vetores desse espaço vetorial? Vão ser as matrizes 2 por 2, onde todas essas entradas aqui são números reais. Tá bom? Então, esse aqui vai ser o nosso espaço vetorial. Você pode verificar lá na definição que isso aqui é de fato um espaço vetorial. Eu vou usar esses dois exemplos para explicar para você onde é que existe a diferença aí entre a estrutura algébrica de espaço vetorial e a estrutura algébrica de corpo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é que a gente tem em um corpo, né? A gente tem duas operações. A operação de adição, ou seja, a gente pega dois elementos aqui do corpo, vou pegar o elemento alfa e o elemento beta, e vou transformar isso em um novo elemento do corpo, que é o elemento alfa mais beta, ou seja, essa operação eu pego dois números reais e somo eles. Ok, próxima operação que a gente tem no corpo é a operação de multiplicação. A gente pode multiplicar dois elementos do corpo, né? Então, mais uma vez, a gente vai pegar dois elementos, o alfa e o beta, e vai transformar esses dois elementos em um outro elemento, certo? E aí você lembra mais ou menos lá da definição de corpo, que essas operações elas satisfazem uma série de condições, certo? Beleza. E aí, o que acontece no nosso espaço vetorial? Para começo de história, no espaço vetorial, a gente também tem uma adição entre os elementos do espaço vetorial. Ou seja, a gente vai pegar dois elementos que, para espaço vetorial, nós chamamos de vetores. Aqui no nosso caso vão ser duas matrizes 2 por 2 e nós transformamos isso em um outro elemento do nosso espaço vetorial, que no caso aqui também vai ser uma matriz 2 por 2. E essa adição aqui a gente sabe que a gente soma elemento a elemento lá na matriz, né? Ok. E depois disso, para a estrutura de espaço vetorial, que agora você vai lembrar, ele vai falar da multiplicação de matrizes, né? Porque eu sei que dá para multiplicar uma matriz, linha, coluna, linha, coluna. Você vai lembrar lá do seu ensino médio, né? Mas não. E é aqui que mora a principal diferença entre corpo e espaço vetorial. Quando a gente fala da estrutura de espaço vetorial, a gente fala de duas operações. A primeira é a adição, que você define entre dois elementos do espaço vetorial, ou seja, entre dois vetores. E a segunda operação é o que a gente chama de multiplicação por escalar. E aí você vai lembrar que sempre que a gente vai definir uma estrutura de espaço vetorial, essa estrutura de espaço vetorial sempre vai estar atrelada a algum corpo. É por isso que você viu a definição de corpo no seu curso de álgebra linear, certo? Porque ela é importante nesse momento.
O corpo ele vai ser nada mais, nada menos do que o conjunto dos escalares que você vai usar na sua estrutura de espaço vetorial, certo? Então, para eu falar de estrutura de espaço vetorial para esse cara aqui, eu preciso primeiro dizer sobre qual corpo eu estou definindo essa estrutura. E aqui eu vou definir sobre o corpo dos números reais, que está definido aqui, né, do lado esquerdo, tá? E a multiplicação por escalar, o que que ela faz? Ela vai pegar um elemento do corpo, ou seja, um escalar, e um elemento do espaço vetorial. E é aqui que mora a principal diferença. Na multiplicação que você tem no corpo, você pega dois elementos do corpo e transforma em um outro elemento do corpo. No espaço vetorial, você pega um elemento de um corpo sobre o qual o seu espaço vetorial está definido e um vetor, ou seja, um elemento do espaço vetorial. E você gera um novo elemento do seu espaço vetorial. Então, você pega um escalar e um vetor, o produto deles é um novo vetor, certo? E você note que você não tem uma operação desse tipo aqui, porque aqui você tem só o corpo e pronto. Você opera elemento do corpo com elemento do corpo. Aqui não. Aqui você opera um elemento do corpo com um elemento do espaço vetorial, tá bom? Então, a natureza dessas duas estruturas algébricas é diferente, tá? Porque aqui na definição de espaço vetorial, a gente não tem como multiplicar um elemento do espaço vetorial por outro elemento do espaço vetorial. Esta operação não está definida, tá certo? Então, a principal diferença da natureza entre essas duas estruturas algébricas é essa, a operação de multiplicação. No corpo, você multiplica dois elementos do corpo. No espaço vetorial, você pega um escalar e multiplica por um vetor, obtendo um outro vetor. Ok, mas a gente não vai parar por aqui. A gente vai falar um pouco mais ainda. Então, aqui, como eu havia dito, a gente conclui que esse camarada aqui, ele é um espaço vetorial sobre esse corpo. Tá bom? Sempre que você vai definir uma estrutura de espaço vetorial, você precisa dizer sobre qual corpo você está definindo essa estrutura. Geralmente é o corpo dos números reais, mas é bom a gente ter essa maturidade, tá? Ok, o que mais que a gente tem para falar? Aqui é uma pergunta natural que aparece, né? Porque você vê que a definição de corpo e a definição de espaço vetorial tem aquelas condições, né, lá nas operações, e você vê que é bem similar. E aí você se pergunta, será que um corpo ele pode admitir uma estrutura de espaço vetorial, né? Já que ele cumpre uma série de condições muito boas. Será que tem como a gente definir uma estrutura de espaço vetorial em um corpo? Então vamos lá. Para definir uma estrutura de espaço vetorial, a gente precisa definir duas operações. Mas o que é que a gente tem no corpo? No corpo a gente também tem duas operações. Né? Tá aqui as duas operações que a gente tem nesse nosso corpo K. Aqui. Qualquer corpo K tem essas duas operações. Essa operação aqui eu posso aproveitar como uma operação de adição de vetores. Note que aqui eu estou chamando os elementos do corpo de vetores também, porque eu estou querendo definir uma estrutura de espaço vetorial no corpo. Então, essa primeira operação aqui, eu consigo aproveitar ela muito bem. Agora, vamos lá. Eu preciso de uma multiplicação por escalar. Se eu vou pegar um elemento e chamar de escalar, eu preciso entender qual é o corpo sobre o qual eu vou definir essa estrutura de espaço vetorial. E eu posso usar o próprio corpo K. Ou seja, o meu intuito aqui é explicar para você que se eu tenho um corpo K, esse corpo K admite uma estrutura de espaço vetorial sobre ele mesmo. Por quê? Porque a gente vai pegar essa multiplicação entre elementos do corpo e aqui note que esse cara vai fazer o papel de corpo no sentido de conjunto de escalares. E esse cara aqui vai fazer o papel do espaço vetorial. De modo que esse cara vai ser o nosso escalar e esse aqui vai ser o nosso vetor. E aí eu sei executar essa operação entre o escalar e um vetor. Esse cara aqui vai ser um elemento de K
que é o nosso espaço vetorial. Então, com isso a gente conclui o seguinte: todo corpo, sim, ele admite sobre ele mesmo uma estrutura de espaço vetorial. E mais do que isso, ele admite a estrutura de espaço vetorial sobre ele mesmo, só que você pode pegar subcorpos desse corpo. Aí já entra um pouco mais nessa parte de estruturas algébricas, mas um exemplo simples que a gente pode ver aqui é esse aqui. A gente pode pegar o corpo dos números reais e definir uma estrutura de espaço vetorial no corpo dos reais sobre um subcorpo dos reais bastante conhecido, que é o subcorpo dos números racionais, certo? Eu esqueci de cortar o Q aqui, né? Para ficar igual ao símbolo dos racionais. Mas a gente pode definir uma estrutura de espaço vetorial em R sobre o corpo Q, né? Ou seja, a soma de vetores é a mesma, você pega um número real e soma com outro número real. E no produto por escalar, você vai pegar um número racional, você só vai poder multiplicar por números racionais. Esse é o grande ponto, certo? Só que o produto de um número racional com um número real é um número real, que é o nosso espaço vetorial aqui da vez, certo? Então, a gente pode montar essa estrutura de espaço vetorial em um corpo sobre um subcorpo dele, certo? E aí, pode surgir também a seguinte pergunta: professor, eu tenho um espaço vetorial, ele tem lá as duas operações dele e tal, esse espaço vetorial está definido sobre um certo corpo, mas eu quero construir uma estrutura de corpo nesse espaço vetorial. Isso você não pode fazer sempre, tá? E um exemplo disso é esse aqui, o R3, certo? É possível provar que o R3 ele não admite uma estrutura de corpo, certo? Ele é um espaço vetorial, não é o espaço euclidiano tridimensional. Ele é um espaço vetorial, mas ele não tem como assumir uma estrutura de corpo, certo? O R2 ele até tem, e você até conhece, é os complexos, né? O corpo dos números complexos. Ele é nada mais, nada menos do que o R2. A única coisa que você vai fazer ali é mudar um pouco a operação de multiplicação para ela concordar com a multiplicação entre números complexos, certo? Mas enfim, isso era o que eu queria deixar para vocês aqui, tá? Espero que tenha ficado claro aí a diferença entre corpo e espaço vetorial e qual o papel que cada um desempenha, né? Você vê aí que o corpo está presente na definição de espaço vetorial, tá bom? Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.